Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao 20 somente. Os anticristos. Filhinhos, e já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. Irmãos, já praticamente aqui há mais de 2000 anos atrás, João já estava alertando naquele período sobre os falsos cristãos, né? Aquelas pessoas que se dizem cristãos e que, na verdade, elas estão... A Bíblia vai dizer que é o joio e o trigo, né? Então, é uma estratégia muito interessante, da qual muitas vezes o inimigo usa pessoas infiltradas dentro da igreja e mesmo até dentro da família, né? Quantos de nós fomos assim perseguidos ou caluniados até por pessoas que você achava que estaria do teu lado? Veja que a estratégia do maligno, né? Muitas vezes para nos atingir, para nos derrubar, não vem de fora. Às vezes vem de dentro mesmo. Como podemos ver, dentro da própria igreja, né? Nós podemos analisar que nem todos aqueles que estão lá, de fato, serão salvos. Visto que na parábola das 10 virgens, as 10 eram virgens, mas apenas 5 realmente eram prudentes e essas 5 estavam preparadas. E foi apenas aquela parte que estava preparada, estava pronta, que entrou na glória. As demais ficaram do lado de fora. Então nós vemos que o inimigo ele tem trabalhado de uma maneira que eu e você vamos ficar muito mais tristes e decepcionados a ponto de abandonar a fé quando alguma coisa acontece que vem de dentro mesmo. Pessoas que você confiava, que você até compartilhava, mas que na verdade você sente como uma facada, uma punhalada nas costas, né? A pessoa que você contava de te ajudar, de às vezes até estender a mão, essa pessoa se afasta. Essa pessoa não te ajuda no momento que mais você precisa, que você acha que vai contar com alguém. É justamente essas pessoas que viram as costas e acaba até falando mal. Isso é uma estratégia que o inimigo tem utilizado e que, infelizmente, isso é uma estratégia que faz com que aqueles que são verdadeiros acabam até esfriando na fé, acaba até desanimando na caminhada e acaba até muitas vezes saindo da presença de Deus. Porque é muito mais fácil você ser atingido por alguém que você conhece, que você confia, do que aqueles que são de fora, né? Que você acredita que não vai encontrar apoio nenhum. Isso é uma estratégia do maligno. Mas Jesus, ele mesmo disse, né? No mundo que nós estamos, passamos por aflições. As aflições, elas vêm sobre todos nós. Quantas vezes eu também já não desanimei, já pensei em parar, mas
aí me vem aquela palavra: aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás, né? Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás e não deve recuar, porque aquele que recuar, né, o Senhor, ele não se agrada daquele que volta para trás. Então, a estratégia do maligno sempre vai tentar fazer com que a gente desista de caminhar com Jesus, que a gente desista de prosseguir, de que a gente olhe para as circunstâncias e a gente seja desmotivado para voltar para trás. Quantas vezes eu já fui realmente me senti assim, destratado, né? Com pessoas que eu achava que eu podia contar, mas que na verdade isso foi se revelando pelos seus frutos, que eram pessoas que apenas viviam uma fachada, viviam uma aparência, mas que elas não eram pessoas assim compromissadas com Deus, mas elas estavam ali. Muitas vezes a pessoa se deixa ser usado pelo maligno, e o maligno acaba agindo através da boca dessa pessoa, através das atitudes. Às vezes você olha assim: poxa, mas essa pessoa está tanto tempo na igreja e não mudou nada. Porque depende dela deixar Deus trabalhar. Depende muito da pessoa de deixar Deus trabalhar. Se ela não deixar Deus trabalhar, ela vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre. A mudança não aconteceu. Porque a verdadeira mudança é de dentro para fora. Não é a parte exterior, mas a parte interior. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Temos que realmente sermos espirituais, analisar. Porque essa estratégia muitas vezes faz com que a pessoa desista de Jesus Cristo, desista da igreja, desista dos irmãos e volte para o mundo. Uma brasa longe do braseiro, ela esfria, e ela acaba apagando. Mas uma brasa junto com o braseiro, ela continua aquecida. Então, precisamos continuar, não olhar para as circunstâncias, mas olhar de fato para Jesus Cristo, o autor e redentor da nossa fé. Ele, em alguns momentos, ele foi abandonado, mas ele não desistiu da missão dele, de prosseguir para nos conceder a redenção. Então não olhe, irmão, não olhe para os lados, não olhe, não julgue as pessoas, mas você busque ao Senhor, busque forças no Senhor, porque ele falou que todos nós seremos provados, a nossa fé será provada como ouro no fogo. Então, para que eu e você possamos herdar a salvação, não é de qualquer jeito. Vamos passar por aflições, por lutas, por dificuldades, mas no fim, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então, irmãos, um atleta, quando ele se dedica a alguma coisa, ele se dedica até o fim, né? Ele abre mão de certas coisas, de certas regalias, de certos confortos. Para quê? Para que ele esteja focado naquele objetivo, porque o objetivo dele é chegar em primeiro lugar, é conquistar aquele troféu, aquele prêmio, é colocar o nome dele em primeiro lugar. Então, a corrida na fé é assim. Nós temos que nos desvencilhar daquilo que tenta nos derrubar, mas olhando para Cristo, sabendo que é Ele que vai nos ajudar. Então, irmãos, a palavra vai falar que numa seara havia o joio e o trigo, né? E alguém falou: não, vamos colher todos, aí vamos colher o joio para não estragar o trigo. Alguém falou: não, vai fazer isso, vai acabar danificando o trigo, deixa eles crescerem juntos, quando chegar no tempo certo haverá colheita. O trigo será recolhido no celeiro de Deus e o joio será queimado. Ou seja, resumindo, irmãos, no fim dos tempos, aquele que será salvo vai ser salvo, e aquele que é joio, que vive apenas de fachada, ele vai ser lançado no inferno. Então, cada um de nós daremos conta diante de Deus pelo que nós fazemos. Cada um de nós vai prestar conta a Deus. Então, temos que olhar para Jesus, saber que a nossa vitória e a nossa redenção está mais perto do que nunca. Não devemos desistir, não devemos recuar.
Então, as estratégias do inimigo é essa. Muitas vezes ele usa alguém que está ao nosso lado para tentar nos atingir. Mas nós temos que ser suficientemente espirituais e discernir se aquilo que provém daquela pessoa ou vem de Deus ou não vem. Se não vier de Deus, amém. Deixa isso quieto. Não fique com seu coração entristecido, porque muitas vezes a seta que o inimigo usa são dardos do inferno para tentar nos ferir. Então, irmãos, o joio e o trigo sempre vai existir até que haja colheita. Havendo a colheita, quando Deus mandar os anjos recolher os santos, o joio vai ficar revelado quem é joio, e o joio vai ser lançado no inferno. É isso que vai acontecer. Então eu e você não devemos olhar para as circunstâncias ou julgar quem quer que seja. Olhe para Jesus, porque também ele passou por situações de dificuldade até chegar na cruz, que foi o momento mais difícil e a decisão mais difícil que Deus precisou tomar. Entregar o seu próprio filho para que possamos sermos redimidos e salvos por ele. Amém? Que você possa compartilhar essa mensagem. Se você quiser colocar uma sugestão, você envia um e-mail para mim, coloque lá uma sugestão que eu vou procurar atender, tá bom? Fale de qual cidade você se você está gostando do canal, porque eu quero estar procurando estar fazendo mensagens que possa nos ajudar a nos aproximar do Senhor, pois brevemente o Senhor Jesus estará retornando. Nós precisamos já estar prontos, para que quando Ele vier, não venhamos ficar neste mundo. Amém? Que você possa buscar mais no Senhor, orar mais, confiar mais, ler mais a palavra e estar atento aos sinais que estão a cada dia. Os sinais têm se intensificado, mas aqueles que são do Senhor, esses serão guardados e livres de todo mal. Amém? Fique com Deus, que Deus possa te abençoar. Amém?